Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos estão alegres nessa manhã? Digam amém. Quantos estão felizes? Digam glória a Deus. Diga como é bom cultuar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nesta manhã que vai aquecer o seu coração. Deus vai falar com você nesta manhã. Amém? Atos capítulo 2, verso de número 1 até o 4. Atos capítulo 2, verso 1 até o 4. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som e encheu toda a casa, e apareceram distribuídas línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Feche os seus olhos onde você está. Ore ao Pai agora para que Ele possa falar com você nesta manhã. Amém? Ore comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta manhã, pedindo a Deus, fala conosco. Revela a Tua palavra diante de nós, ó Pai. A unidade é a nossa força, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, vem com espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento. Abre os olhos do nosso coração para que possamos ver as Tuas verdades contidas aqui na palavra. Agora repita assim comigo, diga: eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que tem poder para transformar a minha vida. Amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra cujo tema é: a unidade é a nossa força. Repita comigo, diga: a unidade é a nossa força. Conta-se uma história de que Satanás, ele estava revoltado no inferno. No canto mais sombrio lá do inferno, ele estava revoltado. E ele convoca uma reunião com os principados, as potestades, os demônios mais poderosos ali do inferno. Porque ele estava indignado. Pergunta para mim, com o que, Luiz? Com uma igreja. Ele estava indignado com a igreja, porque ele dizia: olha, aquela igreja, ela é diferente. Nós já tentamos destruir elas de várias formas, mas não conseguimos. E eu estou convocando vocês aqui para que nós possamos elaborar um plano para destruir aquela igreja. E aí se levanta um demônio e diz assim: Senhor, olha, que tal a gente lançar perseguição sobre eles? Aí Satanás, né, experiente, está desde o princípio, diz: não, isso aí a gente já tentou lá na igreja de Atos. Quanto mais persegue, mais cresce. Não, isso daí não dá. Quanto mais bate, mais cresce, né? Igual fermento, né? E aí se levanta outro demônio e diz: olha, e que tal a gente lançar tentações, lançar, sabe, pecados sobre eles? E aí o Satanás falou: a gente já tentou isso. A gente tenta, na verdade, mas eles sabem que são amados, eles sabem que o Senhor os ama, que Deus ama eles, e a gente não consegue. Eles vencem o pecado porque sabem que são amados. Até que se levanta um demônio pequenininho lá no canto. Ele diz: Senhor, posso falar? Satanás diz: pode. Ele diz: olha, que tal, ao invés de a gente começar a atacar a igreja de fora para dentro, e se a gente começasse por dentro dela? Satanás, fala mais. E se a gente começasse a causar divisões no meio deles? Satanás, é isso aí. Os olhos de Satanás brilharam. Disse: é isso aí, vamos fazer o quê? A gente vai lançar divisões no meio dos irmãos. A gente vai lançar invejas, ciúmes,
ressentimentos, divisões, facções dentro da igreja. Meus irmãos, essa é uma das estratégias prediletas de Satanás para acabar com a igreja, para acabar com a sua família, para acabar com o seu negócio, é lançando divisões no nosso meio, porque o diabo sabe que não pode nos destruir de fora para dentro. Não adianta. Mas ele consegue acabar com a igreja se ele lançar divisões no nosso meio. Quantos compreendem o que eu estou querendo dizer? Ele consegue acabar o seu casamento se ele lançar divisão dentro do seu casamento. Um puxando para o lado e o outro para o outro. Isso que aconteceu com Adão e Eva, né? Então, meus irmãos, para o inimigo acabar com o seu casamento, com a sua igreja, com o seu negócio, ele não precisa atacar de fora. Ele só precisa que você se canse da sua igreja. Você se canse dos irmãos. Diga, misericórdia mesmo. Mas hoje o Espírito Santo vai abrir os nossos olhos a respeito da unidade, porque a unidade é a nossa força, amém? A igreja dos últimos dias, né? Não é a Testemunho de Jeová, não, é a igreja geral, mundial. A igreja dos últimos dias, meus irmãos, vai ser como a igreja de Atos, uma igreja unida, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja humilde, uma igreja onde os irmãos tinham comunhão, pensavam a mesma coisa. Amém? Todos nós já vimos aquela frase, ou melhor, aquele bordão, né? Um povo unido. Um povo unido, né? E a mesma coisa é a igreja. Uma igreja unida jamais será vencida. Então eu vou falar aqui sobre unidade, mas eu vou falar no aspecto da igreja local, da nossa igreja. Porque tipo assim, cada igreja, ela tem a sua visão, né? Tem a sua forma de edificar o corpo. Então eu vou falar aqui a respeito de unidade, mas da unidade da nossa igreja local aqui como corpo de Cristo. Aleluia. Então, meus irmãos, eu queria começar falando a respeito da igreja de Atos. Essa igreja, ela incendiou o mundo. Essa igreja, ela colocou o Império Romano de joelhos. Ela dominou o mundo praticamente. Isso sem microfone, sem internet, sem celular, sem redes sociais, sem templo, mas colocou o Império Romano de joelhos. A igreja que incendiou o mundo. E a pergunta é, por quê? O que eles tinham? O que eles tinham? Poder? Revelação? Coragem? Eram cheios do Espírito? Sim, tudo isso. Mas antes disso acontecer, eles tinham uma coisa. Diga, unidade. Unidade. Eu queria fazer essa pergunta para você. Como que está o seu coraçãozinho em relação à nossa igreja local? Está unido? Está com o mesmo pensamento? Você ama estar com os irmãos? Vamos passar para o seu casamento. Como está o seu casamento? Como que está com o seu pensamento com a sua esposa? Vocês estão unidos? Indo numa mesma direção? Ou um quer ir para o lado e o outro para o outro? Como que está, meu irmão? O Espírito Santo quer que vocês caminhem numa só direção, com o mesmo coração, em unidade, amém? E aqui eu entro no primeiro tópico. A unidade vem antes do cumprimento do propósito. Diga, a unidade vem antes do cumprimento do propósito. Então, o texto que eu li, lá em Atos capítulo 2, verso 1, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, diga todos, reunidos no mesmo lugar. Então veja, antes do som do céu, antes das línguas de fogo, antes do nascimento da igreja ali, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam juntos. Por que eles estavam juntos? Porque Jesus disse lá em Atos 1, verso 4, olha, não saiam de Jerusalém,
Pode colocar aí, Ale. Capítulo 1, verso 4. Jesus disse assim, olha, não saiam. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de quê? De Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, né? No verso 2 ele vai falar da promessa do Espírito Santo. Então, meu irmão, olha para cá. Para que o Espírito possa ser derramado no nosso meio, no seu casamento, no seu trabalho, antes do mover acontecer, antes do propósito acontecer, primeiro de tudo, tem que vir a unidade. Diga unidade. Porque o Espírito Santo, ele não vai se mover num ambiente dividido, de confusão. Amém, meus irmãos? Queria pedir para o irmão só aumentar um pouquinho de retorno aqui, senão eu vou gritar achando que estou falando baixo. Amém? Alguém que está no retorno aí, Ale? Então, meus irmãos, unidade. Unidade é o segredo. Unidade é o segredo. E nós temos um propósito aqui como igreja, como Videira Caruaru. O Senhor falou ao nosso coração que o fogo do Espírito, meus irmãos, ele vai se espalhar por toda essa cidade. Caruaru ouvirá o nome de Jesus. Amém? Nós teremos uma célula em cada bairro. Nós seremos milhares nessa cidade. Mas antes disso acontecer, obrigado, meu querido. Antes disso acontecer, antes do crescimento, vem a concordância. Diga concordância. Sabe, antes da expansão, vem a unidade. Você crê nisso? Você está conosco nisso? Então nós precisamos andar juntos como igreja, como corpo de Cristo, pensando a mesma coisa, indo na mesma direção. Mas o diabo sabe que com uma igreja unida, né, jamais será vencida. É real isso, né? Aí ele tenta nos dividir, ele tenta gerar discordância no nosso meio. E o diabo, ele não chega para você, né, com garfo, com as pontas, não. Ele chega sussurrando no seu ouvido. Ele chega lançando pensamentos. Diga, pensamentos. Tem coisas que você acha que está pensando que é seu, mas não é. É o diabo. Então, por exemplo, alguém chega para você, ou alguém chega para você, ou você mesmo, né? Você viu o que tal líder falou para você? Aí você fica já, né? Eu acho que estão te deixando de lado. Esse ensino aí, eu não sei se eu concordo, não. Ah, fulano não deveria estar à frente da célula. Então são pensamentos assim que vai gerando discordância no nosso meio. Ou na sua família, na sua casa. Então, meus irmãos, de repente, a gente estava aquecido, estava animado. A gente começa agora a se esfriar. O nosso coração começa agora a ficar, sabe, embotado. Não sei se você já teve essa percepção. Está lá o irmão, sei lá, Abraão. Está aqui o irmão Abraão, o líder Abraão. Abraão para você é uma bênção. É um homem de Deus. Mas de repente chega alguém para você. Aí diz, olha, tu viu o que Abraão fez? Rapaz, Abraão fez isso, isso e isso. Você nem sabe se é verdade ou não. Mas agora, toda vez que você vê Abraão, qual que é a percepção que você tem agora dele? Rapaz, você tem a percepção de que alguém falou. Divisão, desunião. E isso é sério. Amém, meus irmãos? Diga misericórdia. Estou falando isso, irmãos, porque assim, nós somos pessoas. E temos ainda os pensamentos carnais sobre nós. Então, aonde coloca pessoas, uma hora ou outra vai dar confusão, vai dar briga. Mas nós precisamos andar cheios do Espírito Santo para vencer isso. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, a base, né, essa questão de unidade, ela tem dois aspectos. O primeiro é a comunhão. Comunhão. Então, eles estavam reunidos porque pensavam as mesmas coisas em relação à doutrina da igreja. Eles criam em Jesus, criam na ressurreição, criam na promessa de Deus. Mas também edificação. A comunhão não é o mesmo que edificação. Você pode tomar a ceia com alguém. Por exemplo, várias igrejas, preste atenção. Nós podemos sim ter comunhão.
com outras igrejas de Cristo Jesus, a igreja universal no sentido mundial, né? Você pode tomar a ceia junto. Mas quando a gente fala de edificação da igreja, aí já é outra coisa diferente. Porque está lá um pensamento, né? Uma igreja. Você perde salvação. Uma hora você está salvo, outra hora você não está. Cuidado para não perder sua salvação. Aí o outro está lá. Essa fila aqui crê que perde salvação. Misericórdia. Aí vocês aqui, não creio nisso não. Já fui salvo. O Senhor me salvou de uma vez para sempre. Aleluia. Mas aqui não. Aqui perde. Cuidado. Teu pecado vai te achar. Né? Cuidado para não perder sua salvação. Irmãos, vai dar certo esse negócio? Não vai dar certo. Então, é preciso que pensemos a mesma coisa em relação à doutrina, para que possamos edificar a igreja. E a mesma coisa na sua casa, na sua família. Se você tem um pensamento, vamos comprar um carro, mas a esposa quer comprar uma casa, e aí um fica puxando para um lado, outro para o outro, vai dar certo um negócio desse? Não vai. Então é preciso ceder. Dizer assim, não, amém. Né? Vou seguir meu esposo, aquele abençoado, aleluia, e Deus vai te honrar. Amém. Amém, maridos. Esposas. Aleluia. Então, meus irmãos, sabe, se você congrega aqui na videira, abrace a visão do Senhor, que o Senhor deu para nós aqui como igreja. Amém. Abrace a visão, abrace aquilo que o Senhor colocou para nós. Não critique seu líder, não critique seu discipulador, o ensino, edifique juntos. Chegue lá e diga, como é que eu posso servir aqui? Como é que eu posso abençoar aqui? Como é que eu posso abençoar a minha igreja? Amém, meus irmãos? Essa é a vontade de Deus. A mesma coisa na sua casa. A Bíblia diz, lá em Amós capítulo 3, verso 3. Como andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Como que você vai andar junto se um pensa de um jeito e o outro de outro? Então, meu irmão, avalia hoje no seu coração. Você é um filho amado, mas não aceite as mentiras do diabo na sua vida. Sabe, palavras sutis. Será que essa visão funciona? Será que esse negócio de célula não é exagero? Será que esse negócio de discipulado, isso aí é para trás, não tem isso. Não, que você abrace essa visão. Não deixe o veneno do diabo atacar o seu coração. Diga amém. Diga, Senhor, nós cremos na tua promessa para Caruaru. Diga, nós escolhemos andar em unidade, com a mesma fé, com a mesma visão, porque sabemos que o teu propósito se cumpre primeiro na unidade. Diga aleluia, amém. Em segundo lugar, meus irmãos, a unidade é resultado de andar no Espírito. Diga, a unidade é resultado de andar no Espírito. Lá em Atos capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como eu falei para você. Então imagine a cena. Aqui, o Espírito Santo não falava com as pessoas, não descia. Ele veio através de Jesus, óbvio, mas não vinha aos homens há 400 e poucos anos. É o período entre o Velho e o Novo Testamento. Então está lá os irmãos na congregação, no cenáculo, esperando. E está lá o silêncio. O coração dos irmãos ali querendo ver a promessa, querendo ver o Espírito. Estava lá um pequeno grupo, sem poder político, sem dinheiro. Estava lá esperando a promessa de Deus. Mas de repente, diga, de repente. A Bíblia diz que o céu se abriu, um som como de um vento invadiu a casa e pousou sobre cada um deles o fogo do Senhor, E ali a Bíblia diz, no verso 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi só um, nem dois, mas diga todos. Por quê? Porque aonde há unidade de propósito, todos são cheios do Espírito Santo. Aleluia.
Mas esse ser cheio do Espírito Santo não acontece onde há carnalidade. Diga: a carne é inimigo de Deus. Veja o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, verso 3. Ele diz assim, olha: porquanto, olha para cá, porquanto, havendo entre vós o que, meus irmãos? Ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Para quem que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Diga: para a igreja. Ele está falando para a igreja de Coríntios. Havia ciúmes entre eles. Haviam contendas. Então ele não está falando para o mundo, ele está falando para nós. Diga: para mim. Então, não tem como, irmão, ser uma igreja unida se nós andarmos na carne. Você tem que ser espiritual, andar no Espírito. E o que é andar na carne? É andar pelos seus sentimentos. Andar por aquilo que você está sentindo, que você está vendo, que você está observando. A carne, o que é a carne, Luiz? É quando aquele barulhinho no seu ouvido fala assim, olha: você está certo. Você foi injustiçado aqui. Você não precisa perdoar agora. Olha o que fizeram contra você. Ninguém reconhece o que você faz. E sem perceber, você vai ficar fechado, ferido, ressentido. E aí, meus irmãos, tem como andar em unidade se você tem esse tipo de sentimento em você? Tem como? Não tem, porque você está ferido. Você está magoado. Você está fechado para os irmãos. E sabe o que é ressentimento? Ré é um prefixo, né? Ré quer dizer de novo. E sentir, né? Já está dizendo sentir. Então, ressentimento é você de novo sentir. Ou sentir de novo. Então você lembra do que fizeram com você e você fica remoendo. Sentindo de novo. Sentindo de novo. Ressentindo. 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 Mas hoje é dia de você liberar o perdão. Amém? Para que você possa andar em unidade. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, ele vai falar sobre as obras da carne. E é interessante que muitas dessas coisas aqui, a respeito das obras da carne, está ligada a relacionamentos, a convivência. Veja, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, pode passar, Lê. Idolatria, feitiçaria, aí o que aqui agora? Inimizades, porfias, o que mais? Ciúmes, iras, o que mais? Dissensões, facções. Então veja, inimizades, ciúmes, ira, você vive no limite da explosão, discórdia, dissensões, facções. Tudo isso são obras da carne. Tudo isso são obras da carne. Mas para que possamos ser uma igreja unida, nós precisamos andar no Espírito. Para que você tenha um casamento, uma família unida, nós precisamos andar no Espírito. E o que é andar no Espírito, Luiz? Pergunta para mim, diga, o que é andar no Espírito, Luiz? Aí você precisa fazer o cursão, amém? Brincadeira, eu acredito que todos aqui já fizeram o cursão. Enfim, meus irmãos, andar no Espírito é mais do que orar em línguas. É mais do que você sentir arrepios. Sabe, andar no Espírito é você andar sobre o domínio dele. Colocar suas vontades debaixo dele. E eu vou falar. Sabe quem é espiritual, o crente espiritual? Sabe quem é o crente que é espiritual? É aquele que reconhece que é carnal. Vou repetir. O crente espiritual é aquele que reconhece que é carnal. Se você acha que você é espiritual, é um sinal que você não é.
É um sinal que você não é. Porque se você acha que já é, você não vê a sua carne. Eu pergunto para você, você vê quando a sua carne está se manifestando? No seu casamento, no seu negócio, na sua igreja. Você vê quando a carne está manifestando? Você tem consciência dela? Então, para andar no Espírito, a primeira coisa que você precisa ter é consciência da sua carne. E quando eu falo de carne, por exemplo, você consegue perceber quando a sua alma está se tornando amarga? Você consegue perceber quando o irmão falou algo e você não gostou, discordou, e você quer dar aquela resposta atravessada? Você percebe isso? Ou você simplesmente fala assim, nem percebe? Se você percebe antes, isso é um bom sinal. Você diz, epa, carne, fica aí. Aquieta-te. Você não domina sobre mim. Amém? Então você consegue identificar quando o seu tom de fala muda. Quando você está com raiva de alguém, você está irado, quando você está discordando. Amém? Você sente quando a sua vontade é evitar e não restaurar? Sei lá, você teve discordância com o irmão, aí o Espírito Santo fala ao seu coração. Vai lá, pede perdão, reconcilia. Mas a carne diz o quê? Eu não. Foi ele que errou. E serve para os casados também, né? Os casados, olha para cá. Quem é casado aqui? Levante a mão. Vou perguntar para você. Quando vocês brigam em casa, quando vocês discutem, discordâncias, está tudo aqui, ó. As obras da carne, discordâncias, iras. Isso acontece no casamento de vocês ou é só no meu, irmãos? Amém. Iras, discordâncias. Ai, meu Deus. Aí eu pergunto para vocês. Quando acontece, quem que é o primeiro a pedir perdão? Quem que renuncia o ego primeiro e diz assim, amor, me perdoa? Mesmo sabendo que o outro está errado. Porque, na verdade, numa briga de casal, todos os dois estão errados. Todos os dois estão certos e todos os dois estão errados. Mas a pergunta é, quem pede perdão primeiro? Amém? Acha que é a mulher? Rapaz, tenho suas dúvidas, viu? É? Amém. Então, meus irmãos, eu não sei, não quero saber quem pede perdão primeiro, mas o fato é, você precisa pedir perdão primeiro. Amém? Porque isso é andar no Espírito, irmão. Presta atenção. Se você, sei lá, seu esposo, a sua esposa fez algo que você não gostou, você ficou magoado, irado, aí entra o quê? O ressentimento. O que é ressentimento? Você lembrar e ficar ressentindo. Sentir de novo. Você vai olhar para a pessoa e vai ficar sentindo, ressentindo, ficar com raiva, magoado. E se você deixa isso para o outro dia, para outra semana, para o outro mês, é igual uma panela de pressão, meu irmão. Você fechou lá a válvula de escape. Uma hora ou outra, o que é que vai acontecer? Vai explodir tudo. E aí, meu irmão? Pode culminar num desastre no seu casamento. Amém? Então, andar no Espírito, primeiro, é ter consciência da carne. Dizer, rapaz, quando eu falo da carne também, é você se sentir coitadinho. Eu estou trabalhando isso na vida do meu filho, Luiz Bernardo, né? Ele tem 5 anos, e você sabe, criança, né? É muito mimimi, ele se sente coitadinho, tudo é eu, são muito egoístas as crianças. E eu estou trabalhando isso nele, né? Criando historinhas, para trabalhar justamente essa questão. Então, muitas vezes nós nos sentimos coitadinhos. Coitadinho de mim. Olha o que fizeram comigo. Eu não merecia isso no meu casamento, na minha casa, na minha célula, na minha igreja. Coitadinho de mim. O que é isso falando? A carne. Aí você diz, epa, sai daí, rapaz. Eu não sou coitadinho que nada. Eu amo a minha esposa. Minha esposa é uma bênção. Sabe, é o diabo que está por trás disso, querendo destruir aqui. Epa, Satanás, eu estou te vendo, hein? Sai. Amor, vamos resolver essa questão aqui. Você senta, você conversa e você resolve. Amém, meus irmãos? Então, preciso ter consciência
para que possamos ter unidade, primeiro, tenha consciência da sua carne, veja ela. Mas segundo, você precisa alimentar o seu espírito. Alimentar o seu espírito com o quê, Luiz? Com as disciplinas espirituais. E principalmente com a palavra de Deus. Oração. Oração. Olha para aqui, meu irmão. Quando a gente fala de casamento, e às vezes os jovens vêm perguntar para mim, né? Luiz, como escolher uma pessoa ideal, né? Como escolher uma pessoa ideal? Tem muitas coisas que você pode observar. Mas tem uma coisa que, assim, se eu fosse você, eu analisaria, né, se você é solteiro aqui. Avalia. A pessoa com que você quer se relacionar, ela ora. Ela é quebrantada diante do Senhor. Por quê? Se eu tenho uma briga no meu casamento, eu vou orar. E a minha esposa vai orar também. E se os dois oram, irmão, resolve ou não resolve? Resolve ou não resolve? Resolve. Agora, se nenhum dos dois oram, irmão do céu, vai cada um querer fazer a sua vontade. Aí o problema é feio. Amém? Então, andar no Espírito é você alimentar. Né? Primeiro é você ter consciência da sua carne, mas também é você alimentar o seu espírito. É você orar, é você se alimentar da palavra de Deus. Porque quem está alimentado vence. Se você alimenta a sua carne, na hora da discordância, a sua carne vence. Mas se você alimenta o seu espírito vence. Conta-se uma história, já contei essa história aqui algumas vezes, que um rapaz, ele colocava os cachorros para brigar. Eram 2 cachorros que ele tinha, um preto e um branco. E quando ele queria que o preto ganhasse, ele alimentava o preto e deixava o branco com fome. E aí ele apostava. Ele apostava nele mesmo. E aí ele ganhava sempre. E o cachorro preto estava alimentado e vencia. Quando ele queria que o branco vencesse, ele alimentava o cachorro branco e deixava o preto com fome. Quando os dois iam brigar, o branco vencia. Então veja, a Bíblia diz que a carne milita, briga com o espírito. E quem você alimenta mais é que vai vencer. Amém. Fizeram pesquisa nos Estados Unidos, meus irmãos, a respeito dos juízes, né? Os juízes dos Estados Unidos. Como eles tomavam a decisão de condenar ou não condenar, ou de colocar uma pena maior, uma pena menor. E a pesquisa era simplesmente, né? Você sabe, as pesquisas são simplesmente assim, racionais. E era avaliar o que os juízes faziam antes de julgar ali. E é interessante, olha para cá, que os juízes que davam uma pena mais severa, sabe, que julgava ali de maneira assim, mais dura, a diferença desses para aqueles que tinham uma pena mais branda, que era o mais brando, a diferença estava em que, antes do julgamento, os que comiam, os que se alimentavam, faziam a refeição mesmo, eles eram mais brandos. E os que estavam com fome e não comiam, e iam lá para sentenciar, eram mais duros. Olha para isso. Então, se você um dia for julgado por um juiz, né, dá comida para esse juiz, irmão. Certifique-se que esse juiz comeu antes. Sabe, mas isso é uma verdade no mundo espiritual, sabe? Aquilo que está alimentado. Se o seu espírito está alimentado, você vai andar no espírito. Se você alimenta a sua carne, você vai, né, andar na carne. E a Bíblia diz que a carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Amém. Terceiro, a unidade é resultado de humildade. Diga, a unidade é resultado de humildade. Aleluia. Aí em Atos capítulo 2, verso 42 ao 46, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Em cada alma havia temor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. E essa palavra aqui, eu queria que você frisasse ela.
singeleza de coração. Então aqui tem um segredo aqui nessa palavra, singeleza. Por quê? Essa palavra singeleza, ela nos fala de um coração simples, de um coração descomplicado, de um coração sem segundas intenções. Então esses irmãos aqui, que viviam em unidade, em outras palavras, eles eram humildes. Diga, a unidade é resultado de humildade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, aquele que acha que é. Mas ele faz o que, meus irmãos? Dá graça, favor aos humildes. Né? Ou seja, em outras palavras, singelos de coração, coração simples, descomplicado, sem segundas intenções. Amém. É interessante que Jesus, quando ele começa o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, ele não começa o sermão falando dos fortes, falando dos que sabem muito, dos que oram muito. Ele não começa nada disso. Ele começa falando, no versículo 3, diz assim, Mateus 5, verso 3. Ele começa falando a respeito dos humildes. Ele diz assim, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então veja que coisa interessante, né? Você já percebeu como é leve, como é agradável estar perto de uma pessoa que é humilde? Uma pessoa que é simples, uma pessoa que tem um coração descomplicado. Não é agradável estar perto dessas pessoas? Agora você está perto daquelas pessoas que sabem tudo, que só ela fala, que você está falando e ela já está esperando aqui para falar. Aí você fala, não, isso aí eu já sei desde o ano 2000, irmão. É muito bom, meus irmãos. Então veja, unidade é resultado de humildade. Ou melhor, unidade é resultado de humildade. Às vezes, não sei se já aconteceu isso com o pastor Cabral, com o Janilson, com os irmãos aqui, mas às vezes tem um novo convertido que ele aprendeu algo no cursão e ele vem falar, rapaz, eu aprendi isso. Isso eu já sei mesmo, desde 2012, quando eu me converti, que fiz o cursão. Mas imagina se eu chego lá e toro o irmão no meio. Irmão, isso aí eu já sei lá desde 2012, irmão. Eu não faço isso. Não sei se já aconteceu isso com você. Então você ouve, fala, irmão, foi mesmo, que coisa boa, meu irmão. Amém, irmão, glória a Deus. Se você quer líder de célula, você já passou por isso, não é verdade, irmão? Agora, como é ruim a gente estar perto daquelas pessoas que são orgulhosas, que acham que sabem. É muito bom, meus irmãos. Por exemplo, você... um exemplo, conversar com o pastor Alfran. É muito bom. O pastor Alfran é aquela pessoa que se você falar por 4 horas, ele vai estar lá lhe ouvindo e ele não vai lhe interromper, não. É ou não é, meus irmãos? Se você não teve a oportunidade de conversar com o pastor Alfran ainda, converse. Diga, pastor, tem uma história para lhe contar. Ele vai lhe ouvir. Faz o teste. Ele vai lhe ouvir, não vai lhe interromper, não vai falar com quem está falando com ele ao redor, ele vai ficar aqui, concentrado em você. Ô, irmão, é muito agradável estar com pessoas assim, humildes. Né? Humildes. Então, conviver com pessoas orgulhosas é como você andar com areia no sapato. É ruim ou não é, irmão? Você andar com areia no sapato, tá aquele negócio incomodando, você diz, meu Deus do céu. Agora é óbvio, nós que somos espirituais, temos que muitas vezes aguentar, suportar os irmãos mais carnais. Amém? Mas eu estou falando aqui para você. Você está aprendendo para ser um crente espiritual. Amém? Não seja aquela areia no sapato dos irmãos. Aleluia. Tenha singeleza no seu coração. Descomplicado. Aleluia. A humildade, ela deixa o relacionamento suave. E a mesma coisa no casamento, viu? Mesma coisa no casamento. Olha só, dá um exemplo aqui. Tem pessoas, ele é casado, pode ser o homem, pode ser a mulher. Então, eu acho que a minha esposa está no lucro de me ter.
Ou às vezes a esposa, não, ele que está no lucro de me ter. Deve ser o contrário, meus irmãos. Você deve olhar para o seu esposo, para a sua esposa e dizer assim, meu Deus do céu, como eu sou abençoado em ter essa mulher na minha vida. Ou então você que é mulher, como eu sou abençoado em ter esse homem de Deus, esse abençoado. Aleluia, Jesus, obrigado. Aí, meu irmão, tem como o diabo quebrar um relacionamento desse? Agora aquele que diz, não, ele se acha. Ela que está no lucro comigo. Eu oro por ela, eu faço isso. Ele é a lei de Moisés. Certinho. Faz tudo certinho. Mas não vai dar certo. Humildade. Amém, meus irmãos? Então, a unidade, ela é resultado de sermos humildes. Tem coisas que vai acontecer que você não vai aceitar. Você vai discordar a respeito da igreja, a respeito da sua célula, do seu discipulado. Tem coisa que vai acontecer que você vai travar. Você vai dizer, meu Deus do céu. E aí vai ficar o teste. Para a humildade ou para ficar, né, a carne se levantar. Amém, meus irmãos? Quantos compreendem o que eu estou querendo dizer? Então a questão não é quem está certo, né? E assim, às vezes a gente vai aconselhar os casais, né? Os casais jovens, no meu caso. Irmãos, a gente tem que ir preparado, porque assim, um aconselhamento pode durar 3 horas rapidinho, não é, pastor Cabral? 3 horas. Ixi, que canseira, viu? Mas por que dura esse tempo todo? Porque cada um quer falar dos seus pontos, daquele que está certo. Não, mas ele fez isso e isso. Aí quando você vai falar, não, ele que também fez isso e isso. Irmão, fica uma briga sem fim. Tem um pastor que quando ele vai aconselhar os irmãos, sabe o que ele faz? Aí ele chega lá, tá lá os dois com aquela cara, né, um olhando para o outro, o casal. Aí o pastor diz, irmãos, vamos fazer o seguinte. A gente não vai falar nada. A gente vai cantar um louvor. Aí ele pega um violão. É o pastor da videira. Aí ele começa a cantar um louvor. Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis. E começa a cantar, e orar, impor as mãos. Daqui a pouco, segundo o pastor, o casal está chorando e se abraçando. E diz, pastor, não precisa mais não, está tudo bem, pastor, aleluia, glória a Deus, amém. Começa a liberar perdão um no outro, amém? É sobre isso. Agora, se você vai sentar para aconselhar, e aí um fica falando dos defeitos do outro, irmão do céu, é preciso ter humildade, amém? Aleluia. Como é isso? Amém. Então, a humildade é como um óleo para lubrificar. Você lembra de uma corrente? Você já andou numa bicicleta seca, sem óleo? Você percebe como fica estralando. Você vai pedalando e fica ruim de pedalar. Aí você vai no borracheiro, ele coloca um óleozinho lá, lubrifica a corrente, fica aquilo macio, liso. A mesma coisa é nos relacionamentos. A humildade, ela faz isso. Ela deixa o relacionamento assim, macio, leve. Você caminha juntos. Amém, meus irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, de verdade? Então preserve a unidade na sua casa, na sua célula, no seu trabalho, na sua família. Preserve a unidade. Preserve a humildade também. Aleluia. 4º ponto. A unidade gera avivamento. Diga, a unidade gera avivamento. Queria chamar o irmão do teclado aí. Pode subir aqui o irmão do teclado. Diz a Bíblia lá em Atos capítulo 2, verso 4. Atos 2, verso 14, perdão. Então se levantou Pedro e advertiu-os. O que ocorre é que o que foi dito por intermédio. Vou ler aqui. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Próximo verso, olha. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã, pode passar. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel.
Verso 17: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aleluia. E diz a Bíblia aqui que, veja, Pedro pregou aqui essa mensagem. E diz a Bíblia que se converteram e se batizaram, não foi só converter, né? Foi batizou. Quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Mas veja a ordem. Veja a sequência. Primeiro, eles estavam o quê? Juntos. Primeiro eles estavam juntos. Aí depois, o Espírito Santo veio. Aí depois, Pedro libera a palavra. Os corações ali são quebrantados. E terceiro, ou melhor, quarto, a explosão, meu irmão. Conversões, vidas salvas, expansões. Então, a unidade, ela gera avivamento. Na verdade, nós não produzimos avivamento. Mas uma das coisas para que o avivamento possa acontecer é a unidade. Diga, a unidade. Unidade. Então você crê que o Senhor quer se expandir por essa cidade através da nossa vida? Que o Senhor quer alcançar as pessoas em cada bairro dessa cidade? Amém? Você crê nisso? Então nós precisamos preservar a unidade. A unidade. Precisamos preservar a unidade, meus irmãos. Essa é a nossa força. A unidade é a nossa força. Precisamos ter aliança. Precisamos caminhar na mesma direção. E a unidade, ou melhor, o avivamento, ele sempre vai gerar perseguições. Lá em Atos 2, o Espírito Santo desce, a igreja nasce. No capítulo 3, há um milagre na porta do templo. Pedro levanta o paralítico. No capítulo 4, Pedro e João são presos por pregarem. E os apóstolos voltam a ser presos no capítulo 5. E mesmo assim a Bíblia diz que a igreja crescia. E o fogo se espalhava, meus irmãos. O evangelho se espalhava cada vez mais. Então o diabo sabe disso. O diabo sabe disso, que a unidade é a nossa força, que a unidade faz a igreja crescer, avançar. Por isso ele trabalha para quebrar, para interromper a unidade. Lá em Efésios capítulo 4, versos 3, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a... Se a Bíblia diz, meus irmãos, para esforçar-se, né? Diligentemente, ou seja, esforçar não é uma vez só não, é estar ali, se esforçando, preservando. Se a Bíblia diz para esforçar, é porque é fácil? É porque é uma coisa simples? Não, é uma coisa que nós, como líderes na casa de Deus, precisamos estar atentos. Então esforce-se. Para quê, meu Luiz? O Léo leu aqui, esforçar para entrar no descanso. Vamos pregar um dia sobre isso, esforçar-se. Então, esforçar para entrar no descanso. Mas aqui fala também, Paulo, né? Esforce-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preserve a unidade. Preserve a unidade. Sabe, irmãos, a nossa luta não está fora. A nossa luta está dentro. Nesse sentido aqui de unidade, nós precisamos preservar a unidade. Nós não estamos nem aí para o que o povo pensa aí fora. Mas aqui dentro, nós precisamos pensar a mesma coisa. Amém, meus irmãos? O diabo, ele vai se levantar, mas ele não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós iremos orar juntos, nós iremos edificar juntos, nós iremos crescer juntos. Aleluia. E por último, para a gente concluir, queria chamar o louvor já aqui em cima. A unidade do Espírito ultrapassa as fronteiras. Diga, a unidade do Espírito ultrapassa as fronteiras. Aleluia. Fique de pé onde você está. Eu quero concluir esse tópico com você de pé. A Bíblia diz
Lá em Atos capítulo 2, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém, olha só. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas, diga todas as nações debaixo do céu. Foi nesse contexto que Pedro pregou e quase 3.000 pessoas se converteram. Diversas pessoas de diversas nações estavam naquele lugar. Então, quando Pedro prega, quase 3.000 se convertem, que essas pessoas voltam para seus países, suas casas, meu irmão, o evangelho se expandiu ainda mais. É isso que a unidade faz, é isso que a unidade vai fazer no nosso meio. Amém, meus irmãos? É isso que a unidade vai fazer no nosso meio. A igreja cresceu não foi simplesmente por estratégia. Sabe, a igreja de Atos não explodiu, não incendiou o mundo, não foi por estratégia, não foi por uma técnica. Não, foi porque eles eram unidos. E porque eles eram unidos, foram cheios do Espírito. E porque eram cheios do Espírito, quando abria a boca, as pessoas eram tocadas, os corações eram quebrantados. E aqui a barreira foi quebrada, se expandiu. É isso que vai acontecer na nossa igreja. Olha, irmão, Deus não nos chamou, olhe para cá agora. Deus não nos chamou para ficar na Rendeiras, não, irmão, apenas. Deus não nos chamou para ficar nesse bairro, não. Deus nos chamou para expandir. É Jerusalém, é Samaria, é até os confins da terra. Mas vamos focar na nossa cidade. É Rendeiras, é José Liberato, é Indianópolis, é Vassoural, é Salgado, é Santa Rosa, é São João da Escócia. É expandindo, irmãos. Deus não nos chamou para ficarmos aqui nesse bairro apenas. Não. E eu desafio a você, se você é um líder de célula, um dia, se Deus tocar no seu coração para você mudar de bairro, você tem um transporte, mude-se. Vá lá, abra uma célula naquele lugar. Amém. Deus nos chamou para ir além das fronteiras. Deus nos chamou para ficarmos apenas nesse bairro. Deus quer a cidade, Jesus quer a cidade. Nós entraremos em cada bairro dessa cidade. Amém, meus irmãos? Você pode colocar a mão no seu coração? Aleluia. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio, eu declaro que a unidade é a nossa força. Diga: Senhor, eu creio que a tua palavra será proclamada em cada bairro dessa cidade. Diga: nós estamos juntos como igreja do Senhor. Obrigado, Jesus. Diga aleluia. Amém. Eu queria encerrar com ilustração. E eu vou precisar de algumas pessoas aqui, amém? Eu vou falando e você vem. Conta-se uma história, irmãos, que em uma marcenaria houve uma assembleia, uma reunião estranha, né? Com as ferramentas daquela marcenaria. O martelo, né? Vamos chamar o martelo aqui. Vem cá, pastor Cabral. O martelo, fica aqui, pastor. O martelo, né? Sempre ruidoso e poderoso, ele assumiu a presidência. Mas os participantes logo exigiram sua renúncia. Por quê? Você faz barulho demais, martelo. Você passa o tempo todo golpeando, reclamando. E aí se levanta o parafuso. Quem quer ser o parafuso aqui? Vem cá, Janilson. E aí vem o parafuso. Parafuso, né? O martelo, né, reconhecendo suas falhas, pediu também que expulsasse o parafuso. Por quê? Alegando que ele dava muitas voltas e não saía do lugar. Falava e não saía do lugar. Aí o que acontece? A lixa vem. Quem que vai ser a lixa? Vem cá, Abraão. E aí vem a lixa. E aí o parafuso, se sentindo atacado, concordou. Mas também pediu que expulsassem a lixa. Porque ela era muito áspera no tratamento com os demais. Sempre tratando os outros, sabe, com dureza. Aí a lixa olhou e disse: tá certo. Aí, vem cá, Miguel. Aí a lixa olha e diz assim, ela se sentiu também atacada, concordou, mas também, né, ela também a atacou, ela acatou, na verdade, o parafuso, né, acatou o que ele disse, mas disse: olha, tem uma condição, eu quero também que vocês expulsem o metro.
o metro da marcenaria, que é o Miguel. Por quê? Ele vive medindo os outros. Misericórdia. Diga misericórdia. Como se ele fosse perfeito. Aí está lá essa confusão entre eles aqui, né? Entre o martelo, entre o parafuso, entre a lixa, entre o metro. Aí de repente entra aqui o marceneiro. Amém, Lucildo? Vem cá, Lucildo. Aí entra o marceneiro, no auge da confusão, ele entra na oficina. E ele, sem dizer uma palavra, ele começou a trabalhar. E aí ele pega o martelo, vai lá, toca no martelo lá, pegou o martelo, sabe? Ele pegou a lixa, o metro, o parafuso, e com habilidade, ele foi trabalhando, ele foi construindo, né? Até que ele, de repente, ele construiu um belo móvel. Ele construiu um belo móvel, brilhante, funcional, né? E quando o marceneiro terminou, e ele foi embora, vai lá, marceneiro, vai embora. E aí, as ferramentas começam a confusão de novo. Começa aí a brigar aí, vocês aí. Começa aí a confusão. Aí, de repente, vem Léo, o serrote. Aí, Léo entra o serrote agora. Aí já vem o serrote. Foi então que o serrote, que até então permanecia calado, tomou a palavra e disse: Senhores, disse ele, ficou demonstrado para todos que todos nós temos defeitos. Mas o marceneiro trabalha em nossas dificuldades e com os nossos pontos fortes também. Não devemos nos concentrar na nossa fraqueza, mas nos pontos fortes. A Assembleia, finalmente compreendendo, percebeu que o martelo era forte e essencial para golpear os demônios. O parafuso unia e dava firmeza nos irmãos. A lixa suavizava e refinava. O metro trazia precisão. Cada ferramenta, com suas qualidades e defeitos, tinha um papel vital na criação das obras-primas do marceneiro. Unidos, eles formavam uma equipe imbatível, capaz de produzir móveis de qualidades. Amém. Amém, meus irmãos? Pode voltar, meus irmãos. Aleluia. Assim é a nossa igreja, irmãos. Todos nós, né? Um é o martelo, um é a lixa, um é o metro, mas que nós possamos nos concentrar nos nossos pontos fortes, sermos humildes para andarmos no Espírito. Amém?